Bom, vamos à segunda etapa, o segundo vídeo, tá? Vamos só retomar o que foi falado no vídeo passado, né? Dá um zoom grandão aqui. Então, a gente vimos a relação entre física teórica e experimental, né? Que uma depende da outra para as comprovações. As variáveis, né, de entrada, que é a variável a variável independente e a dependente. A dependente é sempre conhecida, não tem como obter a variável dependente sem conhecer a independente, tá? Essas duas variáveis dependente e independente no experimento, elas compõem um grupo, né, que a gente chama de dados, tá? Geram os valores numéricos chamados dados. Com os dados, né, e uma função enxuta, a gente consegue gerar a função empírica, tá? Como é que ela é gerada? Gerada pela planilha, né? Então na planilha a gente tem os dados, escolhe a função chute, né? Quer dizer, pega os dados, plota eles num gráfico, no gráfico, né, escolhe a função chute e pede para o sistema gerar a equação empírica lá. Então, o que a gente tem que saber agora, né, tem que entender, né, é o que representa essa função chute. A função chute, ela representa a equação matemática que melhor representa o comportamento, né, dos pontos experimentais, que são os dados plotados no teu gráfico. Então, no programa, a gente pode pedir para ele apresentar a linha de tendência. O que é a linha de tendência? É a linha, né, ou curva, que melhor representa o comportamento dos dados experimentais. Ou seja, é o gráfico, né, gerado pela essa funçãozinha aqui, que é a função experimental. Tá? Isso é chamado de linha de tendência. Tá? Então, é o que a gente vai falar agora sobre a linha de tendência. Então, a linha de tendência, ou curva de tendência, tá, é a linha que melhor representa o comportamento dos dados experimentais. E está sempre relacionado com a equação, que é a equação da linha de tendência. A nossa equação da linha de tendência nada mais é do que a nossa função experimental ou função empírica. Tá? Então, nós temos aqui uma linha de tendência linear, porque os dados têm um comportamento linear. E aqui eu tenho uma linha de tendência não linear. Tá? Como é que a gente sabe qual é a função que a gente vai escolher? Isso é intuição matemática. Tá? A gente vê mais ou menos, ou vai chutando até casar uma aí. Tá bom? Lá na planilha ele vai te dar 4 equações, tá? A gente vai ver mais adiante como trabalhar com as planilhas, tá bom? Então essa é a linha de tendência. A gente vai ter que sempre plotar a linha de tendência para ver o comportamento dela em relação aos dados experimentais, tá bom? Então, quando a gente vai fazer a comparação, né? A gente vai fazer as comparações de duas formas. Ou a gente faz a comparação utilizando as equações, como a gente fez no exercício, tá? Mas ele também faz a comparação via gráfico, tá? Então, quando a gente utiliza equações, a gente compara a equação empírica com a equação teórica. Então, a gente faz a comparação entre as duas para obter alguma constante da equação teórica. Utilizando, então, ela é utilizada quando as equações são simples, né? Não tem nada complexo, tá? Pois propicia a obtenção numérica da equação empírica. Então, ela facilita, né? Porque lá tem 4 equações simples lá nas planilhas, né? Então essa metodologia facilita, tá? Para a obtenção das equações, as constantes das equações. Agora via gráfico, tá? É quando a gente compara uma curva teórica com os dados experimentais. Então, ou de duas umas, ou a gente compara a linha de tendência com os dados experimentais, ou compara a curva teórica com os dados experimentais. Nunca tá todo mundo junto aqui não. Eu botei aqui só para ter uma ideia, tá? Então a gente utiliza quando equações muito complexas, tá? Então a gente não tem como obter uma equação empírica para poder comparar. Então o que a gente faz? A gente determina o modelo teórico e plota a equação teórica junto com os dados experimentais e faz a comparação, tá? Então esse aqui é as duas modelos, tá bom? As duas formas de comparações. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é a seguinte situação,
tá? Então, a vermelha é a linha de tendência, é o resultado experimental, tá? É gerado pela equação empírica, tá? Que é a função experimental aqui. Então, ela sempre vai acompanhar os pontos experimentais, os dados experimentais aqui, tá? Não tem jeito, ela vai acompanhar, porque ela força, tá? Já a equação teórica, que é essa linha azul, resultado teórica, ela não obrigatoriamente vai seguir. Em algum ponto ela pode ou não divergir, que a gente chama, né? Então, esse ponto de divergência não interessa pra gente. O que interessa é a parte que casa, que faz, né, que o comportamento, né, obedece os mesmos dos pontos experimentais. Então, nessa área aqui, né, nessa região aqui, né, nessa regiãozinha aqui, desse ponto até esse ponto aqui, né, essa região aqui, né, desculpa aqui, pessoal, né, essa regiãozinha aqui não dá, né, até, na verdade, o comportamento da curva até esse ponto aqui, né, são iguais. Então, a função experimental, a gente pode dizer que é equivalente à função teórica. Obrigatoriamente, ela pode ter a mesma igualdade de equação. Pode ser a mesma equação, estruturalmente, matematicamente falando, né? Até mesmo estrutura matemática. Tá bom? Então, né, dentro dessa regiãozinha aqui, a gente chama de validade da equação teórica. Então, ela vale até esse pontinho aqui, porque a gente preparou a equação teórica, toda a nossa teoria, visando, né, uma série de condições ideais. Então, ela não vai valer para tudo. Então, a partir de um ponto, ela vai divergir dos dados experimentais naturalmente. Tá bom? Isso sempre acontece. Então, a nossa equação teórica ela tem um regime de validade. A equação empírica ela também tem um limite de validade, que é até o último ponto. Então, ela vale até o último ponto. Se eu pegar essa equação e tentar verificar o que está acontecendo aqui, né, nessa região, né, eu estou dizendo que eu estou extrapolando. Eu não sei o que está acontecendo aqui, porque não existem dados experimentais nessa região. Então, eu estou extrapolando. Tá? Já a extrapolação da teórica para cá, ela diverge, então ela não é válida. Esse ponto aqui não é válido. Então a nossa equação teórica vai até aqui. A experimental até o último ponto. E daqui para cá, se eu resolver, né, fazer uma verificação do que acontece, né, então eu estou extrapolando. Tá? Eu não sei se o comportamento experimental vai realmente chegar aqui. O comportamento experimental, né, ela tem várias situações. Ou ele pode realmente acompanhar, ou ele pode decair, ou pode divergir aqui da extrapolação. Não sei o que vai acontecer experimentalmente, tá? A gente chama de extrapolação. Tá? Então, Eugênio falando lá das funções chutes, né? As funções chutes é o que a gente vai trabalhar, são as funções mais comuns, tá? Quais são as funções mais comuns que a gente utiliza experimentalmente, né? Então, antes de a gente passar para as equações mais comuns, eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Então, existem duas coisas que a gente tem que entender, né? Que é variável dependente e independente? Vem lá da matemática, tá bom, pessoal? Então, a variável independente, tá, é a nossa variável de entrada. Ela é conhecida, tá? Lá no experimento é a mesma variável de entrada, tá? É a variável de entrada. E toda a variável de entrada, obrigatoriamente, ela tem que ir no eixo horizontal, que a gente chama na matemática de abscissa, que equivale ao domínio da função. Tá? Já a variável de saída, tá, é chamada variável dependente. Obrigatoriamente, tá, vai no eixo vertical. E
matemática é chamado de ordenadas, e os valores delas equivalem à imagem, tá? Do domínio. Por quê? Porque a gente tem uma função, joga o valor de x na função e obtém o valor de y, que é a saída. Tá bom? Esse tem que entender, tem que estar sempre na cabeça. A gente vai ter sempre duas variáveis, uma de entrada e outra de saída. Entrada na vertical, entrada na horizontal e saída na vertical, tá? Tem que sempre assim. Então, conhecendo a variável independente, que a entrada era sempre conhecida, substituindo na função, a gente obtém a variável dependente. A observação aqui é: as equações teóricas deverão ser rearranjadas conforme a variável dependente conforme o experimento. Então, esse pontinho aqui, essa observação, né, é o que a gente fez lá no exercício. Então, é sempre assim. As equações teóricas sempre serão rearranjadas na forma de variável dependente, tá? Conforme o experimento. Vai ter que ser arranjado lá. Tá? O experimento do jogo. Se você tem uma função teórica que é d por t, tá? No experimento você tem que no experimentar t por d, tem que reconfigurar a tua equação teórica, tá? Então são três formas, né? Basicamente, três formas de equações teóricas que também são as funções chutes, tá? A gente vai falar das estruturas matemáticas que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com uma equação linear, tá? Com as equações, essas equações aqui, né, em termos de variáveis, a gente chama de referência, né? Que é a estrutura que existem, as três estruturas básicas que a gente vai trabalhar, tá? As equações de referência. A gente vai trabalhar com uma equação linear, a exponencial e a de potência, tá bom? Então, a estrutura aqui, a gente vai sempre procurar avaliar as nossas equações conforme essas equações de referência aqui. Então, a equação teórica ela pode ser linear quando é o polinômio de primeiro grau, né? Ou equação da reta, tá? Primeira ordem ou de ordem 1 ou do primeiro grau, né? Ou equação da reta, tá? Então isso aqui por isso que chama linear, porque essa equação aqui é uma equação de reta, tá? E as outras duas é exponencial e potência. Qual é a diferença entre diferencial e potência? Os dois têm expoente, obviamente, mas a diferença, tá, está exatamente no expoente e na base. Exponencial, tá? A exponencial, tá? A base é fixa, é uma constante. E o expoente é a variável, tá? Esse aqui é o coeficiente do expoente, tá? Presta atenção. B, coeficiente da base, né? Ou simplesmente coeficiente da exponenciação, tá? E o A é o coeficiente do expoente. Olha aqui que a variável, né, é o x. O expoente está variando, por isso que é exponencial, tá? Então a nossa variável independente está no expoente aqui. Agora, a de potência, a base é variável. Então a nossa variável independente tá na base. E o expoente é fixo, que é uma constante, tá? Então, só que eu posso ter duas variações, tá, da equação de potência. Uma é quando a gente tem o expoente que é conhecido, tá? E a outra é quando o expoente é desconhecido. O expoente é desconhecido. Quando tem uma e quando tem outra? Bom, quando o expoente é conhecido, vai aparecer um número aqui no expoente. Quando é desconhecido, vai aparecer simplesmente uma variável. Uma variável não, uma constantezinha, uma letrinha, tá? Quando é que a gente usa isso aqui? Quando a gente não tem teoria, né? Quando a gente quer formular uma equação
pro meu fenômeno, e nós não temos uma teoria preparada, né, estruturada, a gente chuta uma equação de potência, a gente pode chutar uma equação de potência. Então, obviamente, a gente vai querer determinar essa constante A aqui, que é o expoente. Tá? Sempre nas planilhas, tá? O A vai ser desconhecido. Apesar de você conhecer o A, tá? Muitas vezes pode acontecer de o A pode ser conhecido ou desconhecido. Na planilha, ele vai gerar, né, a funçãozinha como o A fosse desconhecido. Tá bom? Então a gente vai se adequando, tá, a essas condições com o tempo. Então, A conhecido, tá, é só um número. A desconhecido é quando a gente quer gerar uma função, né, uma função por comportamento dos dados onde não tem uma teoria. Tá bom? E na planilha, o A é sempre desconhecido. Vocês vão ver que vai aparecer valores, né, teorias que tem um expoente conhecido. Porém, quando você vai gerar os dados, vai dar um valor um pouquinho diferente. Tá? Então vale a análise aqui da comparação entre o expoente que foi calculado pela planilha, o expoente dado na teoria será conhecido. Tá bom? Então, como x e o y são as variáveis, como a gente vai ter sempre duas variáveis, dependente e independente, conhecida, que é de entrada e uma de saída, tá? Obviamente cabe o quê? Determinar o A e o B. No fundo, a gente sempre vai querer determinar o A e o B. Quem é que vai gerar o A e o B? A planilha. A gente vai escolher uma dessas três equações lá na planilha. Vou mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? E a planilha vai calcular o A e o B pra gente, como eu já falei lá no começo. Ela calculando o A e o B como? A partir dos dados experimentais, tá? Usando um método numérico aí, que a gente não vai ver agora, tá? A planilha vai calcular. A gente escolhe a equação para a planilha, porque a gente escolhe porque de acordo com os dados experimentais, o comportamento de curva dele, né? Ele vai escolher uma dessas três aí. Escolher uma dessas três, ele vai calcular o A e o B pra gente, a planilha. Tá certo? E a partir do A e do B, a gente vai fazer o quê? Calcular as constantes da equação teórica ajustada, como a gente calculou no exercício lá. Tá certo? Então, alguns exemplos aqui, tá? Alguns exemplinhos de funções teóricas, tá? Então, a linear, eu tenho do MRU, né? Eu também posso ter a do MRUV para velocidade, né? Ó, velocidade V0 mais ou menos, tanto faz, né? A T. É uma equação linear também. Por que a gente sabe o que é linear? Essa equação, porque a gente sabe que o tempo é a nossa variável e a posição é a variável de entrada aqui na equação teórica. E o S é a nossa variável dependente de T, tá? Nessa equaçãozinha aqui. Então, a variável de entrada tem expoente 1. Então, essa aqui é uma equação de reta. Aqui a variável de entrada também tem expoente 1. Tá? E aqui a corrente, em função da tensão, a resistência é constante. Então, aqui a corrente tem expoente 1 também. Então, ela é uma equação linear. São todas equações lineares. Tá? Então, aqui eu tenho que a tensão é uma função da corrente. Aqui a posição, né, é uma função do tempo. E aqui a velocidade, né, é uma função do tempo também. Tudo linear. Agora na exponencial, note que a exponencial ou vai aparecer o neperiano, tá? Que é ou o número de Euler também, né? Ou vai aparecer uma base 10. Pode aparecer uma base constante também, né? Como no exercício que a gente fez lá, né? É que eu mostrei lá pra você, né? Esse exercício aqui, ó. Aqui a base é constante. Então, essa aqui é uma equação, né? De exponenciação, porque esse R é uma constante. Quem está variando aqui?
Como é que eu sei que a gente determina a variação? Então esse aqui é o H, é uma variável. E agora aqui, né, a gente olha aqui, o H está aqui, beleza? Então os dois são variáveis. Então sobrou número e outra letrinha. Então esse aqui é outra variável. Então o N e o H é a variável. Nessa equação, F está aqui e aqui, tá? Vai ser o θ. Tem que calcular, botar isso aqui, não alterei, tá? Mas eu vou alterar aqui para vocês, tá bom? Então a variável aqui é o θ. Tá certo, pessoal? Desculpe, não é o θ. É o θ? É o θ. Tá bom? Ah, não, é o... Nesse caso aqui, a variável é o mzinho. Tá? É o mzinho, tá certo aqui. Tá? Então a variável que é o mzinho. Tá? Eu coloquei errado aqui. Na verdade, eu tenho que substituir esse G por mzinho aqui. Eu vou corrigir depois. Tá certo, pessoal? Você vai receber tudo isso aqui corrigido. Tá? Então aqui o R, ele é constante. Tá? Voltando lá, né? Então aqui a base é constante, então é exponencial. Agora, a de potência, né? O expoente é um número, né? Que é uma constante. E a variável está na base, tá? A variável está na base. Então aqui, tá? Quem é a variável? A variável é o t. Aqui quem é a variável? É o ΔX, tá? Aqui eu tenho que 2a ΔX. Raiz equivale expoente fracionário. Então nesse caso aqui, raiz quadrada, expoente 1/2. Tá? Então essa aqui também é a potência, porque eu tenho que separar 2a, que é o coeficiente, vezes ΔX, não, 1/2. Certo? Então isso aqui eu tenho esses tipos de equações teóricas aqui que podem aparecer lá no nosso trabalho. Então vamos para um exercíciozinho aqui, tá? Vamos fazer um exercício aqui, tá? Eu vou copiar isso aqui e levar lá para o outro lado lá, tá? Então, de acordo com a relação y e x dado, né, utilizada em um experimento, adequa a equação teórica quando necessário, tá? E separe as constantes b e a, tá? De acordo com a relação y e x utilizada em um experimento, adeque a equação teórica, se necessário, tá? A equação teórica dada, né, se necessário, e separe as constantes b e a conforme solicitado. O que é as constantes b e a? É nossas equações lá da equação das equações de referência, tá? Que são lá aquelas três. Eu tenho lá a linear, né? A linear, que é y igual a x mais b. Eu tenho y igual a b e na x. Eu tenho y igual a bx na a. Então, linear, exponencial e potência. Então a gente vai comparar a equação e classificar aqui. Então aqui eu tenho que a equação teórica dada, né? A equação teórica tá nessa parte aqui é V igual a RU, tá? Então tem aqui essa aqui é um exemplo, né? Então essa parte aqui, esse exemplo A, né? Tá feito aqui. Ele pediu que a relação experimental é T por H. Então, T por H, o X, que é a variável
independente é o H, o Y é a dependente, tá? Então eu tenho que adequar, né, a equação teórica até chegar aqui, tá bom? A gente fez lá, né, no nosso exercício do vídeo anterior, é igualzinho, tá? Então nesse caso aqui, o B, né, o B é o 2 sobre G, e o expoente aqui, que é o A, né, o expoente aqui, né, é o Azinho aqui, é meio, tá? Bom, agora eu vou fazer essa Bzinha aqui, né, essa aqui. Eu tenho aqui V é igual a RI, né, essa é a equação teórica de entrada. Ele deu lá aqui o I por V. Então, Y e X. Então eu tenho aqui que o I é o Y e o V é o X. Então eu tenho que readequar essa equaçãozinha. Então, adequando, né, eu vou ficar com I é igual a V sobre R. Então vou ficar com aqui I é igual a V sobre R. Então quem é o B? Né? Nesse caso é uma equação linear. O B é zero. Tá? A variável aqui é o V, expoente 1. Tá? O expoentezinho que vem aqui, né, é zero. Agora, essa aqui é uma equação linear. Então qual é? Vamos... Agora vai ficar 1 sobre R vezes V. Tá? Lembra assim, ó. Y é igual a X mais B. Então, o V aqui é a nossa variável de entrada, né? Que é o X. Agora, o Azinho aqui na equação linear, ele vai ser o 1 sobre R. Tá? E a equação é linear, essa aqui, né? Vou escrever aqui. Linear. Tá? Essa é a equaçãozinha linear. Tá? Vamos fazer a outra. A C. Tá? A C aqui, tá? Delta T, que é a temperatura, por T. Quando a gente tem uma equação de exponenciação, geralmente não se inverte. Então ela mantém. Então o delta T é o Y. Opa. Delta T é o Y. E o T é o X. Agora aqui, quem é que multiplica o T? É o expoente, né? É o expoente do X, né? Que é o expoente da variável dependente, tá? Então eu não vou repetir aqui, vou repetir aqui, né? Posso botar T é igual delta T 0 e na menos T por K, né? Então o B nesse caso é o delta T0. Delta T0. O A é o coeficiente do expoente, que é menos 1 sobre K. Tá bom? Essa equaçãozinha aqui agora. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Essa D aqui. Também x em função
da massa, x em função da massa, tá? Essas são as duas variáveis. Então é uma equação linear porque o m, tá, e o x, tanto o x tem expoente 1, né? Então eu tenho aqui x, né, é o y, é a variável dependente, e o m é a variável de entrada. Então é uma equação linear. Então essa também é uma equação linear, tá? Então eu vou ficar com a equação linear. Então o b eu vou precisar ajustar, deixa eu ver. Não precisa ajustar. Então o y é o x e está na posição correta, não precisa de ajuste, tá? Então, vou ficar aqui x é igual a g sobre k vezes m. Então aqui o b é zero, uma equação linear, não tem coeficiente linear, a equação, né? O b é zero. E aqui o coeficiente angular, que é o a, né? Que é o elemento que multiplica a variável independente na equação da reta, é o coeficiente angular, né? Que é o azinho vai ser g sobre k, tá? Então a equação aqui é potência ln exponencial linear. Então é a função de θ, tá? Aqui é uma função trigonométrica, porque esse aqui o θ tem um seno aqui, né? A gente vê que é trigonométrica, tá? Então a equação está certa aqui é y e aqui é x, não vai precisar mudar. Então aqui eu tenho o m como o a e o mg, né, como b. E aqui também é uma função trigonométrica também, tá? E essa aqui é y, aqui é o x e aqui é o x, tá? Então essa aqui é uma equação trigonométrica, tá? Então esse aqui vai ser o a. Então aqui é exponencial. Então o menos RC vai ser o A, o Q0 o B, tá? Lembre-se, a gente sempre tem que comparar, reconhecer a equação, adequar e comparar, tá? Então a gente tem que fazer assim, reconhecer, adequar e comparar, tá bom? Reconhecer, adequar e comparar. Não esqueça de dizer, reconhece a equação, né? Adequar e comparar. Tá bom, pessoal? Então, tem esse exercício aí que eu fiz, né? Dá pra fazer aí. Tá? E mais esse aqui colocado aqui, tá? Do ladinho. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer construções de gráfico. Daí a gente vai usar a planilha Google. Então, qualquer coisa, pessoal, tá? Então, vocês podem entrar em contato comigo para tirar eventuais dúvidas. Certo? Obrigado a todos, tá? E até o próximo vídeo sobre construções de gráfico.